Olá, turminha! Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas! Sou a professora Delma Ferreira. É um prazer poder estar aqui novamente em mais uma aula. Quero todos participando comigo. Vamos para a aula, galera? Vamos lá? Vocês já perceberam que as pessoas falam de maneira diferente? Por exemplo, a forma como falamos com nossos amigos é diferente de como falamos com a nossa professora, né? Então, a maneira como eu falo com coleguinha, ela é diferente de quando eu falo com a minha professora. Por quê? Porque quando eu estou falando com a minha professora, eu tento falar de uma forma mais correta possível. E quando eu estou falando com um amiguinho, com aquela pessoa mais próxima, com meu irmão, na minha casa, eu falo da maneira mais leve, de uma maneira mais solta. Posso usar as gírias, não é mesmo? E posso também abreviar palavras, tá bom? Também existe a questão cultural. E nós vamos falar hoje, então, sobre a variedade linguística, tá certo? Hoje nós vamos entrar nesse tema. Tem desafio. Reconhecer a existência de diferentes variedades linguísticas, tá? Então, dependendo do lugar, da região que a pessoa vive, ela tem uma maneira diferente de falar. Tá? Então, a pessoa que vive, por exemplo, lá no sul, ela tem algumas palavras que para ela lá, né, são palavras da região que ela conhece, e para a gente que está aqui, por exemplo, no Goiás ou Minas, talvez não conheça. Principalmente assim, ó, vamos pegar um exemplo bem claro. Uma fruta, a tangerina, a mexerica, né? Então, em vários lugares, ela é chamada de maneira diferente. A mandioca, a macaxeira, não é mesmo? Então, isso aí é variedade linguística, né? De acordo com a região, com o lugar em que a pessoa vive e também a questão cultural, tá? Se minha mãe fala aquela palavra daquela forma, eu vou aprendendo e vou passando para os meus filhos e assim por diante, tá certo? Então, a variedade linguística. A variação linguística é um fenômeno natural, ocorre em todas as línguas do mundo, refere a diferente forma de falar e escrever, que existem dentro de uma mesma língua, influenciada por diversos fatores. Por que a variação linguística acontece? Fatores geográficos, diferença de vocabulário e pronúncia, né? Então, fatores históricos, acabei de falar para vocês, não é mesmo? A língua muda ao longo do tempo e fatores sociais, diferentes classes sociais, grupos étnicos, comunidades podem ter sua própria forma de falar e de escrever, tá? Então, existem vários fatores aí que vão influenciar essa questão da variedade linguística, não é mesmo? Então, dependendo do lugar, da região em que a pessoa vive, né, da questão cultural, como eu disse para vocês, o avô, a avó, ela conhece aquela palavra daquele jeito, ela vai passando isso de geração em geração. A mamãe aprende, você aprende, o seu filho vai aprender daquela forma e isso vai passando, tá certo? Então, existem muitas maneiras de falar, né? E é uma variação linguística que depende muito de região, né? Da questão geográfica, dos fatores históricos, culturais e também aquela questão de estar criando aí, né? Entre um grupo de amigos, por exemplo, ou comunidade, algumas gírias para serem faladas. Ok, galerinha? Então, vamos lá. Na atividade, trouxe um texto para a gente fazer uma leitura. Variação linguística. Tá aí o texto. Vamos fazer a leitura? Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Então, vocês perceberam aí, né? Uma maneira de falar, com certeza cultural, né? Depende muito do lugar onde a pessoa vive, onde a pessoa mora. Mas ela conseguiu transmitir aí a mensagem?
Conseguiu, né? Houve uma comunicação? Sim, houve uma comunicação, né? Então, é aí que eu falo para vocês da questão da variedade linguística, né? De acordo com fatores geográficos, culturais e assim por diante, tá bom? Vamos lá? Tem atividade aí. O que são variedades linguísticas? São diferentes modos de uma língua padrão? São diferentes modos de fala e de registro de uma língua? Ou são diferentes modos de fala diversificada? E aí, variedades linguísticas. O que são? Anteninhas captando respostas? Vamos lá? Quem respondeu? É isso aqui, ó. São diferentes modos de fala e de registros de uma língua. Por quê? Porque eu acabo escrevendo da maneira que eu falo, não é mesmo? Então, variedades linguísticas, elas são de modos da fala e dos registros também, tá certo? Porque você vai falar, com certeza você vai escrever assim. Diferentes nomes dessa fruta. Eu tenho três opções aí, né? Que são as variações linguísticas geográficas, tá? Então, eu tenho aí. Aqui eu chamo de mexerica. E aí? Aqui tem tangerina, mexerica, bergamota e laranja. Onde você mora? De que maneira você conhece? Qual é o nome que você conhece essa fruta aí? Eu tenho três opções. Quais são as três opções? Vamos lá? Isso, aqui, por exemplo, eu conheço como mexerica. Tem lugares que é tangerina e outros bergamota, tá certo? Então, a resposta aqui, as três respostas corretas, tangerina, vamos lá, tangerina, mexerica e bergamota. São os nomes, né, dessa fruta aí, ok? Isso é questão aí da variação linguística geográfica. Cada lugar conhece de uma maneira. Essa daqui eu conheço, né? Essa imagem aqui eu conheço aqui como mandioca. Mas existem outros nomes, também três aqui: mandioca, aipim, macaxeira ou abóbora. E aí, quais são os nomes, né? A variação linguística desse tubérculo aí. Eu conheço como mandioca. E vocês? Vamos lá? As três maneiras: aipim, mandioca e macaxeira, né? Dependendo do lugar onde você está, né, da região, ela tem um nome diferente. E assim por diante, gente, existem vários outros, né, outros objetos, frutas, verduras, legumes que têm nomes diferentes dependendo do lugar onde a pessoa vive, tá? Gente, foi bom demais estar aqui com vocês. Hoje nós falamos sobre o que nós falamos? É importante saber usar as duas linguagens, formal e informal, para nos comunicar bem em qualquer situação. Falamos dessa variedade linguística, né? Então é importante a gente entender e saber para a gente conseguir se comunicar em qualquer lugar que a gente estiver, certo? Espero que tenham gostado da nossa aula. O combinado: curtir, compartilhar e ativar o sininho, tá bom? Espero todos na próxima.